Nesse domingo a gente não pôde fazer a nossa aula, logicamente o tempo é curto, né? Nós temos 40 minutos, então a minha ideia era que a gente pudesse ter um sábado pela manhã para a gente tratar só desse assunto de conteúdo, né? Então hoje eu gostaria de continuar aquele momento que tivemos sobre autoconfrontação. Para que esse livro Autoconfrontação? Por que autoconfrontação? Porque primeiro a missão da igreja é cumprir a grande comissão e evangelizar o perdido e disciplinar o salvo. A gente sabe que para que isso aconteça, você tem que ter pessoas maduras, pessoas que saibam como utilizar valores, princípios bíblicos no dia a dia da sua vida. E geralmente quando uma pessoa se converte na igreja, ela vem, aceita Cristo, fica no meio do povo, aprende o que dá. E geralmente, quando você pergunta para a pessoa quem é Jesus, ela vai dizer: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador. Mas o que isso significa? Quais os privilégios da salvação que uma pessoa tem em poder ouvir tudo quanto Cristo ensinou aos seus discípulos na sua própria vida, para que no dia a dia ela consiga viver aquele tipo de realidade bíblica, que tem a ver com princípios, tem a ver com mudança de caráter, tem a ver com essas coisas que você não aprende numa classe, senão aplicando aquilo que você conhece. Então, nós temos aqui um curso que não é só cognitivo, não é só para a cabeça, não é só informação, mas ele também tem que fazer parte do dia a dia, de segunda a domingo, do entre domingos que a pessoa está vivendo na sociedade. Então, isso significa a missão de cada crente na Igreja Batista do Morumbi. Quando ele sai da igreja, sabe aplicar aqueles princípios que ele aprendeu na igreja, tanto no púlpito, pequenos grupos e no centro de estudo, quando a gente está enfatizando essa questão de como eu devo viver a minha vida no dia a dia. Então, a primeira coisa, como isso acontece? E aí eu gostaria de te mostrar que isso acontece, e aí tem um outro slide, né, que nós temos, como isso vai acontecer com o livro Autoconfrontação. Primeiro, a gente vai trabalhar o plano de Deus. Deus quer usar os seus filhos como testemunhas nas suas comunidades, das nações e nas partes mais remotas da terra. Isso está em Atos 1, verso 8. Quando o Senhor está dizendo que a igreja se espalhará por todos os cantos. Isso acontece através da diáspora, mas até hoje nós estamos vendo que isso está acontecendo. A igreja alcançando até os confins da terra. E isso é parte do ministério de qualquer igreja, inclusive e muito mais a nossa igreja. Então nós queremos, para que isso aconteça, que tenhamos constantemente pessoas pensando na missão que elas têm no dia a dia, porque nem todo mundo vai para um campo missionário, mas todos estão num campo missionário. Se o campo é o mundo, São Paulo faz parte desse mundo. Geograficamente, São Paulo é parte de algo grande que Deus quer alcançar. E aí nós temos aí tantas pessoas numa cidade como essa para serem alcançadas. Será que nós temos a condição de aconselhar? Porque o Autoconfrontação não somente é um livro que trabalha essas questões de discipulado em profundidade, como também ele te prepara para você daqui a pouco estar aconselhando outras pessoas. Você é chamado para ser um discípulo e discipular. E isso é o que nós vamos fazer através do estudo de vida cristã no dia a dia. Então, para isso, eu preciso entender que, em primeiro lugar, Deus tem um plano. E esse plano vem desde antes da fundação do mundo. Ele está alcançando todos aqueles que pecaram e também exterminando as obras daquele que queria usurpar o trono do Altíssimo, como diz em Isaías 14. Qual é o método, então? O método é esse, Mateus 28, 19 a 20. A multiplicação de discípulos até que todos sejam alcançados, ou pelo menos todos tenham a possibilidade de ouvirem sobre quem é o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aí alguns textos para você, Mateus 28, 19 e 20, quando o Senhor começa dizendo no verso 18, toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Essa é uma das razões porque os discípulos não saíram antes para fazer aquilo que somente
somente quando estivessem cheios do Espírito agora do Senhor, depois que eles foram para Jerusalém e do alto desceu o Espírito do Senhor e eles todos ficaram cheios para compreender todas as escrituras que Deus tinha dado através dos seus profetas, sacerdotes e todo o histórico do Velho Testamento, culminando em Cristo Jesus e agora o papel da igreja. E como a igreja vai fazer isso? Há um propósito, o propósito é divino. Como eu disse, antes da fundação do mundo, o Senhor já deveria ter falado com Jesus Cristo lá na eternidade, Deus conversando com seu Filho. Na plenitude dos tempos, eu vou te enviar para morrer por um povo que eu ainda não criei. Olha que coisa linda quando você pensa da forma de um Deus que é sempre eterno, um Deus que estava antes de tudo ser. Então, qual é o método? O método é o crescimento constante de cada crente, à imagem e semelhança de Cristo. Isso está em 2 Pedro, capítulo 1, verso 5 a 10. Então, o que dificulta essa autoconfrontação, esse autoexame que eu e você precisamos ter? Bom, nós temos uma doutrina hoje no mundo que procura sempre satisfazer o meu ego. Eu quero me sentir bem, eu quero ser melhor do que qualquer outro, eu quero as melhores posições, eu quero isso, eu quero aquilo. Você já percebeu que muito das doenças que eu e você temos é porque a gente quer o que quer? E por isso a gente faz o que a gente faz. Isso é muito interessante porque uma grande parte das pessoas que vieram a Jesus Cristo, elas não aprenderam tudo aquilo que Jesus queria que eles entendessem. Você vai ver que os discípulos de Cristo, o tempo todo Jesus está ensinando a guardar tudo que ele havia ensinado. E é interessante, o que ele ensinou precisa estar na mente do novo convertido. Quando eu me converto, eu começo a perceber que já não tem mais nada a ver comigo, tem a ver com o Senhor, a mente de Cristo na minha mente, seus sonhos são os meus sonhos. E isso faz parte agora de um novo nascimento, de uma nova mente, de uma nova cosmovisão que estamos desenvolvendo aqui nesse mundo. Então, há uma doutrina nesse mundo que tenta tirar isso de você. A preocupação consigo mesmo, baseada no entendimento errado do relacionamento de Deus com o homem. E isso não é bíblico. E impede o crescimento espiritual. Essa é a razão que nós temos muitos cristãos e muitos crentes que não sabem lidar com seus problemas, com as suas decisões, com os seus relacionamentos pessoais, no seu trabalho, tem dificuldades de se manter como um verdadeiro cristão. Por exemplo, se você pega o exemplo de 1 Coríntios capítulo 13, muda lá o amor pelo teu nome. Como é que eu estou em relação a amar as pessoas como eu deveria amar? Como é que eu estou em relação... O amor não busca interesse próprio. Quando foi a última vez que você ficou impaciente? Né? Você pode ter 40 anos numa igreja e continuar com hábitos de antes da aceitação de Jesus Cristo. Assim como eu. Quantas vezes eu estou aqui tendo que refletir, lendo esse livro e tentando montar esses estudos, eu tenho que parar para orar e pedir a Deus perdão por determinadas atitudes, comportamentos que eu tenho, que representa mais o meu ego, a minha vontade pessoal de ter determinadas. Então, a questão é que Satanás está trabalhando isso. E ele começa lá na eternidade, a razão da queda dele foi exatamente isso, seu eu, seu ego. E isso ele faz com todos, fez com Jesus Cristo. Quando ele, lá em Lucas capítulo 4, ele vai tentar Jesus com tudo aquilo que ele tem tentado a mim e a você. Você já percebeu? As coisas desse mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, né? A soberba da vida. Esses são os elementos que Satanás tenta o tempo todo tirar de você essa paz. Então, por que eu tenho que me autoconfrontar? Por causa disso. Porque o meu ego, enganoso é o meu coração. Eu tenho coisas dentro de mim que não conseguem manterem-se de pé se não for através da vontade de Deus. Então você tem aí esse slide que você pode também utilizar para mostrar por que a gente tem que se autoconfrontar, autoexaminar,
estar o tempo todo no parâmetro da palavra de Deus, porque o meu coração vai buscar constantemente aquilo que não pertence ao Senhor e aos prazeres que mais pertencem à carne do que ao Espírito. Então a Bíblia afirma que devemos nos examinar a nós mesmos. Está lá em Mateus 23:12, 1 Coríntios 11:31, e esse é a pauta, né, principal de uma pessoa que é nascida de novo. Se você vai a 2 Coríntios capítulo 13, verso 5, está lá de novo Paulo falando, procurar examinar o seu coração para ver se você está na fé. E essa coisa de estar na fé, a fé significa você acreditar na autoridade revelada e proclamada de Cristo. Isso está na palavra. Isso está nessa aula que nós estamos dando aqui. Porque o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto, diz Jeremias 17:9. Além do que você possa compreender. Então, nós todos aqui, não somente os alunos que vamos dar as aulas, mas eu mesmo tenho que me examinar. Será que meu coração é enganoso? Será que meu coração é desesperadamente corrupto? Quando eu sei o que eu devo fazer e de repente não estou fazendo? Então, você vê, a aula desse curso de vida cristã no dia a dia tem muito a ver com você e o teu caminhar com Cristo como um facilitador e o conteúdo dessas matérias. Então, não dá para você dar essa matéria para esse pessoal sem você mesmo ter a humildade de dizer que você também tem esse privilégio de se autoconfrontar a partir da palavra de Deus. Então vamos para o próximo slide. Como Deus nos provê a salvação? Pela nossa fé, como um ato de misericórdia e dom da sua graça, não por encontrar algo bom em nós ou por sermos capazes de fazer alguma coisa que mereça o seu amor e favor. Isso está lá em Efésios 2, verso 8-9 e Tito 3, de 5-7. Então, eu posso fazer de tudo? Posso. Eu posso tentar ser o melhor e eu animaria você, facilitador. Nesse ponto, dá uma olhadinha na tua preparação da tua aula, dá uma olhadinha na doutrina da salvação, a soterologia. Como é que eu vou colocar alguns desses materiais, das doutrinas que nós acreditamos, no Isto Cremos, lá no SharePoint. E aí você pode ir lá, dar uma olhadinha, ver o que significa, né? A regeneração, ver o que significa a fé, ver o que significa a doutrina do arrependimento, que é tão importante. Sem o arrependimento, as pessoas pouco entendem do que significa se humilhar diante da sua condição pecaminosa. E aí você trabalhar todas essas doutrinas, conforme você está dando essas aulas, essas próximas aulas, com o pessoal. Não subestime o fato de que pessoas que vão estar na sua aula tenham mais de 20 anos na escola, tenham mais de 20 anos numa igreja, tenham mais de 20 anos assistindo escolas dominicais. Não levem em consideração que todos eles entendem o processo da salvação. Por isso que nós queremos começar pelo básico e depois trazê-los a um entendimento por que as coisas acontecem da forma que acontecem para aqueles que estão ao seu redor, para que eles, além de saberem isso na sua própria vida, agora eles podem ajudar outras pessoas a crescerem em Cristo Jesus. Por que eu não amo como eu deveria amar? Por que eu não perdoo como eu deveria perdoar? Por que eu trato a minha esposa, o meu marido, da maneira que eu tenho tratado? Por que meus filhos não conseguem ver em mim as características de Cristo Jesus? Você vê, tudo isso é material de autoconfrontação que você vai ver durante os estudos que vamos fazer nessa... E eu estou te chamando, né, para juntamente comigo a gente começar a preparar, discipular pessoas em profundidade a partir dessa nova mentalidade de crer em Cristo, de saber que a palavra de Deus é boa para tudo e que a palavra de Deus pode nos confrontar naquelas coisas que estamos enfrentando no dia a dia, como pressões, pecados, situações que precisamos voltar atrás e pedir perdão, como é o caso, e nisso você vai ver que vamos crescer bastante, não somente os alunos, mas nós também vamos crescer
demasiadamente por causa da nossa vontade de seguir a Cristo. Então, quais são as etapas? É o próximo slide da autoconfrontação. Você vai ver que nós admitirmos diante de Deus é ultra importante. Admitirmos nossa pecaminosidade, nossa condição de perdido, e aí você tem os textos bíblicos aí no seu slide. Voltarmos para Ele como a nossa única fonte de esperança para a salvação eterna. Isso está em Romanos capítulo 6, verso 23. E prosseguir fazendo exatamente a mesma operação de tempos em tempos, talvez todos os dias, até que esses hábitos que foram adquiridos na nossa vida durante todo esse trajeto aí da sua linha de tempo, você vai perceber que alguns hábitos foram inseridos na tua vida que precisam sair. Isso deve ser feito de acordo com o quê? Com a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, Hebreus 4, 12. Por motivo de tempo, eu não estou falando sobre os textos, mas é importante que você passe nos textos e perceba. Por que a autoconfrontação deve prosseguir por toda a nossa caminhada cristã? Bom, para evitarmos a hipocrisia de julgarmos os fracassos dos outros sem antes examinarmos a nossa vida de modo bíblico. Antes de eu tirar o cisco dos olhos dos outros, eu preciso me humilhar, dizer que eu preciso do Senhor. E esse é um ponto fundamental para esse novo tipo de ensino que nós queremos na nossa igreja. Que não seja só informação, não seja só textos bíblicos que você esteja passando para o seu aluno, mas que você esteja passando vida, aquilo que você tem experimentado. Por isso, queridos, eu repito novamente, isso não é cognitivo apenas. Nós não queremos que a pessoa saia da sua classe sabendo, uau, que tremenda aula, que tremenda informação eu recebi sobre textos bíblicos. Não, nós queremos que esse aluno entre na sua classe com um pouco de informação sobre o que ele está querendo descobrir e lá no final da tua classe ele saia desafiado a aplicar esse ensino que você está dando na vida das outras pessoas que estão ao redor deles, a partir da sua própria vida. Então, para a gente evitar essa hipocrisia que nós vemos nas igrejas por aí, que nós vemos nas pessoas que são boas para dizer as coisas para os outros, mas não vivem aquilo que elas têm aprendido. Por isso que é importante o que nós estamos vendo aqui no Autoconfrontação. O título começa comigo e termina onde quer que Deus queira que eu esteja ensinando. Então, o Espírito Santo é quem vai nos ajudar nisso tudo. Não pense que é você que vai conseguir isso com uma boa aula. Não pense. Por isso que oração e a dependência do Espírito Santo vai ser muito importante para a tua aula. Você tem que orar, tem que buscar a Deus. Por mais que você saiba, pelo melhor seminário que você tenha feito ou não, pelos anos de vida dentro de uma igreja bíblica, eu te pediria, ore a Deus. Busque a dependência do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo e a palavra juntos, porque é Ele quem inspirou aqueles que escreveram esses textos que você está lendo, é Ele quem vai te conduzir a toda a verdade, te dar novos insights para você aplicar naquela aula que você vai dar. Então o Espírito Santo, ele ajuda a encarar os nossos pecados, fracassos e falhas. Queridos, não adianta. Ele é quem convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem vai fazer essa obra, enquanto você está falando, de fazer aquelas pessoas que estão ouvindo você entender o processo lá na sua mente. É Ele quem escrutina o coração e vai mostrando para a pessoa, através dos textos bíblicos, do teu exemplo de vida, da tua forma de dar uma aula, que seja uma forma que abra o teu coração para que aquelas pessoas vejam, uau, vale a pena a gente seguir a Cristo. É isso que vai fazê-los ter o desejo de ver uma mudança. Então, o Espírito Santo, ele nos conforta, o Espírito Santo, ele ensina e guia a toda a verdade, para que nossa tristeza possa se transformar em alegria permanente. Isso só acontece, logicamente, quando eu tenho esse novo pensamento, essa nova vida
as coisas velhas ficaram para trás e tudo se tornou novo. Com a autoconfrontação, nós vamos verificar biblicamente se estamos procurando agradar a nós mesmos ou a Deus em tudo quanto pensamos e fazemos. E aí está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 9, Colossenses 1:10 e Colossenses 3:2 e 17. A gente vai aprender não a salvar a nossa vida somente, mas a perdê-la por amor a Jesus Cristo. Gente, isso aqui é muito importante, né? Muita gente está querendo só a salvação da sua alma, da sua vida, dos seus queridos, mas eles não fazem isso pensando no amor a Jesus Cristo. E é isso que nós queremos, mostrar que eu e você temos amor a Jesus Cristo. Somos capazes de pagar um preço alto por isso que nós estamos ensinando. E mediante um processo, isso aqui é um processo que me faz cada dia mais conhecer esse Cristo, a quem eu amo tanto, a quem eu dou a minha vida por Ele, a quem eu estou disposto a sentir e a viver aquilo que Ele quer para a minha vida. Então, durante o curso Autoconfrontação, a gente vai aprender o seguinte: princípios bíblicos para entender os problemas do ponto de vista de Deus, não mais do meu ponto de vista. Então, você vai ver que cada aula vai ensinar com exercícios, com suplementos, como aquela pessoa pode usar os exercícios para se autoconfrontar. Ali ele mesmo vai poder ler os textos e eu gostaria que você, facilitador, pudesse ler os suplementos também e os exercícios que nós temos nos livros e dê isso como tarefa depois do fórum para que durante a semana o pessoal consiga ir fazendo esse material acontecer na sua própria vida e de repente abrir até o espaço para que alguém dê um testemunho no próximo fórum, coisa pequena, mas que dê um testemunho do que Deus falou para cada um deles. A outra coisa que nós vamos aprender é princípios bíblicos para ganhar esperança em qualquer situação. Você vê que as pessoas, de repente, nos primeiros transes da vida estão desistindo. Nós estamos vivendo momentos difíceis na questão da pandemia, em que as pessoas precisam de esperança. E a Bíblia está cheia de esperança, está cheia de promessas do Senhor para esse tempo que nós estamos vivendo. Então, princípios bíblicos também para concretizar mudanças. E aí nós vamos trabalhar muito essa questão de mudança. Esse é o ponto da autoconfrontação. A gente não nos confrontamos simplesmente para saber o que é verdade e o que não é, mas para a aplicação daquilo que nós queremos como mudança na nossa vida. E por último, a característica e a importância prática dessas tarefas que eu estou dizendo aqui para vocês, que cada aula ela tem no livro que você tem Autoconfrontação. Então, durante o curso Autoconfrontação, a gente vai aprender a lidar com autodepreciação, que é algo que geralmente a gente tem uma autoimagem negativa da gente mesmo. Você tem muita gente na igreja que tem uma autoimagem negativa. Tem gente na igreja que sabe que pensa que Deus nunca vai perdoá-los. Tem gente na igreja que trata a justiça a partir da justiça humana. Tudo isso vai ser tratado com esse livro. Exaltação pessoal e autocomiseração. Dificuldades pessoais como ganância, inveja, ira, amargura, depressão. Tudo isso nós estaremos estudando juntos aqui para podermos dar para o nosso pessoal. Relacionamentos quebrados em todos os lugares. Pessoas que não conseguem permanecer por muito tempo em relacionamento com pessoas. O que aconteceu? Como a gente pode ajudá-los? Pecados escravizadores que nós temos hoje na sociedade, ideologia de gênero, por exemplo, alcoolismo, consumo de drogas, tudo isso vamos contemplar como facilitadores no nosso ensino. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus nos ajude. Nós vamos andar juntos aqui o tempo todo e vamos fazer um bom trabalho. E se você tem alguma dúvida, comece a falar agora no nosso grupo aí, para que a gente possa te ajudar. E não se preocupe, porque a cada domingo, antes da gente começar, eu creio que as aulas começarão a partir de setembro. As primeiras 4 aulas serão dadas pelo pastor Lisânias
e pelo pastor Clauber. Então, a gente já tem aqui um pano de fundo para a gente ter um tempo suficiente para ir trabalhando, porque no próximo semestre a gente também quer começar mais uma classe e mais uma classe. E aí cada classe com 3 facilitadores, um coordenando e os outros 2 suplentes, para no próximo ano fazer parte de outras classes que nós queremos começar. Então, queridos, estou animado, estou muito animado e gostaria que você tivesse também. Grande abraço!